Os touros negros são conhecidos no reino de Clover como os maiores fracassados e marginais dos cavaleiros mágicos. E por mais que eles sejam mocinhos, você já se perguntou o que aconteceria se eles se tornassem vilões? E o reino? Será que aguentaria tamanha pressão de um esquadrão tão poderoso? Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje eu falarei sobre 10 coisas que aconteceria se os touros negros se tornassem vilões. Oi, eu sou o Max e você está no canal Tio Nerds. E se você gosta de vídeos épicos, aqui é o canal certo para você. Estamos fazendo o nosso melhor para trazer vários conteúdos únicos e tudo isso usando o máximo da nossa criatividade para que você não fique no tédio. Então deixa o teu like e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo ou amiga que gosta de Black Clover, porque isso vai fazer eu trazer mais conteúdos como este para você. Como eles iriam se tornar vilões? Nós sabemos que os touros negros, apesar de ter uma fama muito negativa pelo reino, eles são até melhores do que os outros esquadrões que compõem o mesmo. E para que eles se tornassem vilões, teria que acontecer algo muito grave onde eles não tivessem outras opções. Dessa forma, em toda a obra, o único momento em que vejo eles a desafiar o sistema, sem ligar para o que aconteceria com eles logo depois, foi quando Asta e Nero foram julgados no Parlamento Mágico por ter poderes ligados aos demônios, onde fizeram a covardia de usar até mesmo a Mary como isca para o Asta utilizar uma das suas formas demoníacas, que iria provar a tese do Danaicho Kira, com os touros negros aparecendo logo depois quebrando as paredes do Parlamento Mágico, e se não fosse pelo Fuegoleão e pelo Nozel, com certeza os touros negros seriam caçados pelo reino. Então vai ser isso que nós vamos explorar. Tanto o Fuegoleão quanto o Nozel nessa realidade não foram para o Parlamento Mágico, e por isso os touros negros acabam derrotando o Danaicho Kira, impedindo o julgamento do Asta e da Nero, com eles escapando de lá e sendo considerados criminosos por todo o reino, que colocariam uma recompensa muito alta na cabeça de todos os membros dos touros negros, o que faria eles serem caçados inicialmente não só pelos cavaleiros mágicos, mas também por alguns mercenários que estariam atrás de dinheiro. Mas obviamente que as pessoas da realeza não achariam isso suficiente, por isso eles seriam destituídos de suas funções como cavaleiros mágicos e perderiam todos seus privilégios, além do rei colocar um estado de alerta máximo na parte nobre de Clover, o que deixaria o acesso nesses lugares difícil para os touros negros. A base do esquadrão não ficaria em um local fixo. Após os touros negros fugirem do Parlamento Mágico e todas as consequências começarem a acontecer, obviamente que o esquadrão teria que sair da floresta onde o QG estava fixado. Além disso, pelo rei Kira ter ordenado alerta máximo na região nobre do reino de Clover, eles teriam que se manter distantes daquele lugar. Afinal, eles têm recompensas em suas cabeças e apesar de serem extremamente poderosos, se um deles fossem pegos, seria extremamente difícil lutar contra todos os cavaleiros mágicos que estariam presentes naquela região. Então eles acabariam indo para diversos lugares do reino esquecido, já que o Henry Legoland poderia sair movendo o QG criando um Megazord muito maneiro. Assim os cavaleiros mágicos jamais conseguiriam pegá-los, afinal a grande maioria desses magos nunca colocou os pés naquele lugar. Além disso, não poderíamos esquecer da magia espacial do Firal, que poderia teletransportar todos para um local novo, caso algum cavaleiro mágico chegasse perto, e eles também teriam o apoio da Charme Papitson, que poderia ajudar o Henry com sua comida a não perder mana, fazendo o QG estar em constante movimento. Os touros negros teriam o apoio dos plebeus do reino. Por passar em todos os cantos possíveis do reino esquecido, obviamente que uma hora ou outra os touros negros se tornariam a lei daqueles lugares. Até porque, como foi dito por mim anteriormente, o reino esquecido é o lugar onde menos passa cavaleiros mágicos, e isso possibilitava que antes da chegada dos touros negros nesses lugares, que vários bandidos fizessem a festa, já que era tudo praticamente uma terra sem lei. Além de vários animais mágicos atacarem com uma certa frequência essas vilas, o que dificultava ainda mais a vida das pessoas que moravam nessa região. Então, com eles ajudando os plebeus e os camponeses nos lugares onde eles passariam, provavelmente eles receberiam o apoio dos mesmos, o que fariam eles serem mais devotos aos touros negros do que o próprio reino, já que o rei nunca deu a mínima para eles. Dessa forma, com o apoio dessas pessoas, os touros negros deixariam de ser um simples esquadrão e se tornariam uma organização contra o sistema de Clover. E não pense que por serem plebeus que essas pessoas que ajudariam eles não serviriam de nada, até porque basta olharmos o mapa de Clover que percebemos que eles são a maioria dentro do reino. Então eles poderiam facilmente ajudar os touros negros com informações das posições dos cavaleiros mágicos, além de provavelmente existir mais plebeus fora da curva como o Lucky Votia e o Gordução, que serviriam para o combate como eles, o que aumentaria muito mais o poder da organização.
Os touros negros não matariam civis, tendo o apoio dos plebeus e do Reino Esquecido, que lhe darão informações das posições dos Cavaleiros Mágicos, e com alguns ajudando até mesmo no combate se juntando a eles, as coisas ficariam um pouco menos complicadas para os touros negros, que conseguiriam avançar para o Reino Comum. E quando eles avançassem para lá, eles veriam vários nobres plebeus e continuariam ajudando as pessoas da mesma forma sem matar nenhum civil, porém por ter alguns Cavaleiros Mágicos rondando nas regiões, obviamente que alguns deles passariam dos limites, podendo até mesmo usar a própria população de Clover de escudo ao perceber que não venceria os touros negros, e isso deixaria eles completamente irritados, já que a função dos Cavaleiros Mágicos é de proteger o povo e não de colocá-los em mais perigo. Dessa forma, por não servir mais as leis do reino, eles decidiriam acabar com o máximo de vermes possíveis, até que um dia consigam um reino mais justo. Assim eles derrotariam os magos que apenas estariam cumprindo seus deveres como Cavaleiros Mágicos, e acabaria completamente com a vida daqueles que cometessem atos de covardias, fazendo não só eles serem temidos pela realeza que estariam tremendo de medo na região nobre, mas também eles ganhariam uma forte aliada chamada Dazutayaka, que também tem uma organização conhecida como Obliteradores de Demônios, que deu muito trabalho na história original para os Cavaleiros Mágicos, mesmo com essa organização sendo composta completamente de plebeus. O rei ordenaria que matasse os touros negros. Após os touros negros começassem a agir no Reino Comum, acabando com diversos Cavaleiros Mágicos de má índole e conseguisse unir força com os Obliteradores de Demônios, o rei Augustus Kira ficaria completamente desesperado por saber que a situação não estava nem um pouco favorável para ele no reino. Então ele cobraria ainda mais que os Cavaleiros Mágicos pegassem os touros negros, mas além disso ele também ordenaria que eles fossem mortos, algo que seria apoiado não só por muitas pessoas da realeza, mas também por Danaichi Kira. Dessa forma, nem os capitães nem o Rei Mago poderiam fazer alguma coisa diante as ordens deles dois, afinal na ordem hierárquica do reino, tanto o Rei Augustus Kira quanto o Danaichi Kira estão no topo. Mas isso não significa que o Rei Mago e os capitães concordarão com a decisão deles dois, afinal cada mago tem seus próprios interesses e seus próprios ideais. Os touros negros seriam apoiados por alguns capitães. Após a ordem severa do rei Augustus Kira, os capitães teriam que passar a ordem de aniquilar os touros negros para os seus subordinados, mas obviamente que nem todos eles estariam dispostos a fazer a ordem do rei, afinal isso seria algo extremamente desesperado da parte dele, e obviamente que alguns achariam isso uma loucura, afinal tudo isso acabou acontecendo única e exclusivamente por conta do próprio rei do Danaichi Kira, que começaram a caçar os touros negros por terem defendido dois dos seus companheiros e uma criancinha, então alguns percebendo que não faria sentido nenhum matar os touros negros, simplesmente mudariam de lado, ou então ficariam em cima dos muros, com aqueles que mudassem de lado reunindo seus esquadrões dando a entender que realmente iriam seguir as ordens do rei, mas na verdade estariam se reunindo para se comunicar com Yami Sukehiro, através daqueles comunicadores mágicos, para levá-los até onde eles estão, já sabendo que os touros negros possuem um mago de magia espacial. E entre os capitães que apoiariam Yami Sukehiro estaria o Jack mais o seu esquadrão, que apesar de demonstrar uma grande hostilidade com o capitão dos touros negros, a verdade é que os dois são muito amigos. Mas além dele, o Yami também receberia o apoio da Charlotte Roselei e seu esquadrão, já que a capitã é muito apaixonada por ele. Mas não é só isso, porque ele também receberia o apoio do Kaiser Granvorka e alguns de seus membros, que tentarão mudar o modo de como seu esquadrão faz as coisas. Já foi Goleon e Nozel Silva, ficarão em cima do muro não seguindo a ordem do rei, mas também não apoiariam os touros negros. Afinal, a irmã mais nova do Nozel Silva faz parte do esquadrão dos touros negros, e obviamente que o Fuegoleon não gostaria que um de seus rivais morresse por conta dos caprichos do rei do Danaichi Kira. E o ato desses capitães deixaria o rei com muito ódio, mas se sentindo extremamente impotente, porque no fundo ele sabia que pouco a pouco sua influência estava desmoronando. Os touros negros invadiriam o castelo real. Com o apoio do esquadrão do Jack, da Charlotte e do Kaiser Granvorka, além do apoio dos Obliteradores de Demônios e dos plebeus, os touros negros criariam um plano para conseguir invadir não só a região nobre, mas também o castelo real, que seria o maior objetivo deles. Afinal, depois que o rei ordenou que os touros negros fossem executados, eles não teriam uma outra opção a não ser tirar o poder de influência do Augustus Kira. E eles começariam o plano com os Obliteradores de Demônios mais os plebeus criando a rebelião dentro da região nobre do reino, deixando eles confrontar os Cavaleiros Mágicos, já que eles seriam disparadamente a maioria comparado ao tanto de Cavaleiros Mágicos que estariam presentes. Além disso, um dia antes da rebelião, o Firal e o Gordon se filtrariam nas adegas da região nobre do reino, com o Gordon utilizando sua magia de veneno para envenenar os vinhos do local, deixando muitos nobres com fortes dores no chão e impossibilitados de lutar, o que deixaria o caminho aberto para os touros negros e seus aliados, ficando somente os capitães que decidiram seguir as ordens do rei no castelo real, onde aconteceria lutas entre Charlotte Roselei contra Dror Franzoff, Kaiser Granvorka contra Ryu
Cosmorte e Jack contra o William Venges. Porém, o que importava não era aquilo, pois o Yami mais os demais touros negros iriam na direção do Rei Augustus e do Danacho Kira, que foram os grandes causadores de tudo isso. E após eles entrarem na sala real, se encontrariam com o Godsek, que seria a última defesa do rei, mas obviamente que o Sek não aguentaria os touros negros, e por isso ele simplesmente sairia do caminho deles, deixando o rei completamente derrotado. O rei e seus subordinados seriam condenados. Após dar o golpe de estado no Rei Augustus Kira, os touros negros condenariam eles e seus subordinados por suas atitudes desesperadas, e todos eles seriam jogados na prisão onde ficaram o ex-capitão Geldry Porzort. Já os demais cavaleiros mágicos e capitães, que só estavam fazendo seus deveres, poderiam escolher entre ficar presos junto deles, ou então participar da construção do Reino de Clove, onde todos teriam tratamentos iguais e os cavaleiros mágicos corruptos seriam condenados à prisão perpétua, mudando completamente o reino para melhor. Dessa forma, pela proposta que foi dada, a maioria se juntaria a eles para reconstruir as leis do Reino de Clove. As casas reais seriam extintas. Por mais que a proposta fosse muito boa, para que ela funcione 100% é preciso eliminar um dos maiores pilares que fazia toda essa corrupção e covardia dentro do reino. Por conta disso, as casas reais teriam que ser completamente extintas para que não houvesse discriminação, já que todos eles seriam iguais. E a ideia por trás disso é que no futuro pessoas com pouca mana e pessoas com muita mana acabariam se juntando e construindo suas famílias, o que eventualmente deixaria novas gerações com poderes mágicos equiparados, acabando de vez com a discriminação por conta do poder. Dessa forma, pensando em tudo isso, os touros negros mais os seus aliados impõem essa regra dentro do reino, e obviamente que muitas pessoas da realeza ficariam loucas com isso, porém eles não poderiam fazer absolutamente nada contra as pessoas que conseguiram dar conta de um reino inteiro. Um novo reino seria criado. Com a saída do Rei Augustus Kira do poder e com as casas da realeza sendo extintas, muitas coisas iriam mudar para melhor. Começando com as vilas que teriam cada uma delas um cavaleiro mágico exemplar protegendo de todo o perigo, e esse mago teria pelo menos um assistente nascido na própria vila para ajudá-lo com suas missões, com ele se tornando uma espécie de xerife focando único e exclusivamente na vila escolhida por um cavaleiro mágico com patente superior. Além disso, os obliteradores de demônios se tornariam fiscalizadores, passando por todas essas vilas para ver se o trabalho desses cavaleiros mágicos estão sendo feito da maneira correta. E por não ter rei, os novos monarcas seriam os próximos reis magos. Dessa forma, eles teriam mais poderes do que os outros tinham antigamente, com os novos requisitos para se tornar rei mago sendo méritos, honra perante demais pessoas, e também esse mago deveria ser muito comprometido aos seus deveres. Dessa forma, qualquer um que se esforçasse bastante poderia sair do absoluto zero para o topo, fazendo magos de toda a parte do reino de Clove treinar, aumentando ainda mais o número de cavaleiros mágicos em um reino que seria próspero. Mas e aí, você quer uma parte 2 desse vídeo? Então já deixa o teu like e comenta bastante aqui embaixo, pois tem muitas coisas que podemos explorar nessa história, como por exemplo quem seria o próximo rei mago, ou então o que os magos que eram da realeza estariam planejando para reverter essa situação. Então já deixa bastante comentário no vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!